Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí à última aula do curso Por que Você Não Fala Outra Língua da Auro Idiomas. Muito obrigado por terem participado aí desse curso, né? Então, a gente já teve quatro aulas, ou melhor, essa aqui está sendo a quarta aula. A primeira aula a gente falou um pouco sobre o porquê da gente não aprender outro idioma, quais são alguns desafios, alguns impedimentos, alguns fatores. Na segunda aula a gente falou sobre como o nosso cérebro funciona, como é que nosso cérebro trabalha, como ele se exercita, como é que a gente pode destravar ele para aprender novos conhecimentos. A terceira aula aconteceu agora há pouquinho, tem mais ou menos uma hora, 7 da noite. Foi uma aula de inglês, onde a gente aprendeu a aplicar estratégias para poder ensinar um novo idioma, aplicar estratégias para ajudar o nosso cérebro a entender e a aprender um novo idioma. E agora, nossa última aula, a gente vai ter uma aula explicando a mesma coisa, só que pro espanhol, né? Então, a aula das 7 foi totalmente focada no inglês, e agora a aula das 8 horas vai ser mais focada no espanhol, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar um conteúdo que eu tenho aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Nossa live especial de espanhol da Auro Idiomas, tá bom? Então, primeiro de tudo, apenas relembrando, se puderem, se você estiver no computador, tiver esse acesso aí, pega o seu celular, aponta para esse QR Code. Esse QR Code vai te mostrar todos os países e territórios que falam espanhol como idioma oficial ou como segunda língua, né? Então a gente tem aí uma grande quantidade de países, a gente tem uma grande quantidade de lugares que falam espanhol como língua primordial ou como segunda língua, né? Eu estava comentando com vocês na primeira aula que até mesmo em lugares como nos Estados Unidos, né, a gente consegue ter estados em que muitas pessoas falam espanhol. A gente consegue se virar muito bem com o espanhol nos Estados Unidos, dependendo de onde você estiver. É bem interessante isso, né? Como o espanhol ele está sendo um idioma cada vez mais difundido, cada vez mais comum. Muitos americanos têm se esforçado para aprender espanhol, e isso é maravilhoso, porque mostra realmente a necessidade da língua. Outro ponto, nós somos totalmente rodeados por países que falam espanhol. Todos os nossos vizinhos falam espanhol como língua oficial ou como segunda língua, né? Ou como língua co-oficial. Então, dê uma olhada nesse QR Code, vocês vão ver aí a vastidão de lugares, a vastidão de territórios, e eu acho que isso por si só já é motivo suficiente para você aprender espanhol, né? A última aula a gente comentou um pouquinho sobre como é que o nosso cérebro aprende, como é que a gente pode fazer para que o nosso cérebro possa captar informações que a gente está vendo, que a gente está observando, que a gente está lendo, que a gente está ouvindo, que a gente está discutindo e fazer com que essas informações fiquem bem gravadas na nossa cabeça, fiquem gravadas no nosso cérebro. Como é que a gente faz para fazer novas conexões? A ideia da aula de hoje é simplesmente passar de forma rápida para vocês algumas estratégias pelas quais a gente pode aprender um novo idioma, utilizando os conceitos que a gente viu na última aula. Vou começar lendo esse texto aqui para vocês, que tem a ver com duas estratégias, que é a estratégia da audição e da visão. Então, é uma maneira pela qual a gente aprende. Tá? A gente estudou ali sobre o William Glasser, psiquiatra, né? E aí ele mostra para nós como é que a gente pode aprender algo novo por meio da nossa audição, da nossa visão e quanto que a gente aprende, tá? Então, vamos lá. ¿Quién soy yo? Hola, soy Carolina, encantada de conocerte. Soy de México, más precisamente de la ciudad de Guadalajara. Mi cumpleaños es el 12 de agosto, así que tengo 28 años. Algo único sobre mí es que tengo una gran pasión por la fotografía. Me encanta capturar momentos especiales y expresar mi creatividad a través de las imagens. Muy bien, excelente, né? Então a gente leu aqui um pouquinho sobre a Carolina. Você provavelmente entendeu bastante desse texto, mas com certeza tem alguns pontos desse texto que talvez você ficou com um pouquinho de dúvida. Isso que a gente está fazendo, além de exercitar nossa visão, nossa leitura e nossa audição, a gente também vai tentar discutir sobre as ideias aqui desse texto de uma forma bem simples. Por exemplo, encantada, né? Encantada ou encantado é quando a gente sente muito prazer em fazer alguma coisa. Então, encantada de conhecerte, né? Muito prazer em te conhecer. Eu poderia falar encantado de conhecerte. Muito prazer em te conhecer. Estou encantado. É quando é uma lisonja, quando é algo muito bom, né? Quando é algo que a gente sente muito prazer, muita satisfação em fazer. Nos sentimos encantados de hacerlo, ok? E olha que interessante, né? A gente tem palavras que a gente fala de uma forma diferente. Por exemplo, México, a gente não fala México em espanhol. A gente fala México. Guadalajara, né? A J tem um som de Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Guadalajara.
Uma palavra nova aqui que eu gosto muito é cumpleaños. Para nós, aniversário é o nosso cumpleaños, é o cumpleaños deles. Então a gente fala aniversário, eles falam cumpleaños. A palavra aniversário também existe em espanhol, só que ela não serve para falar a data que você completa mais um ano de vida. A palavra cumpleaños é apropriada para isso. A palavra aniversário seria um aniversário de casamento, aniversário de inauguração de uma instituição, um aniversário de namoro e coisas assim desse gênero, mas quando a gente está falando de idade das pessoas, a gente está falando de cumpleaños, tá? A gente não está falando de aniversário. Só é importante, é bem importante saber isso, né? E aqui uma outra palavra, como, por exemplo, criatividade, né? No espanhol, o V tem o som de B. Então, percebam que quando a gente começa a discutir essas ideias uns com os outros, e os alunos perguntam e questionam e querem saber por quê, mas por que que funciona assim, como é que se diz isso, aquilo, o nosso cérebro vai se adaptando. Ele vai criando novas conexões e aí a gente vai lembrar sempre que cumpleaños é o aniversário. Vai ficando difícil de esquecer essas coisas, porque estamos utilizando áreas diferentes do nosso cérebro, estamos utilizando diferentes estímulos para que a gente possa aprender, para que a gente possa se desenvolver mais. Continuando aqui, né, tem até mais um exemplo do Alejandro. Eu não vou, me estender muito no exemplo do Alejandro, mas vou ler para vocês. Hola, soy Alejandro, encantado de conocerte. Encantado, ó, de novo, né? Algo que a gente aprendeu novo aqui. Desde muy joven comencé a tocar la guitarra y a experimentar con diferentes géneros musicales. He formado parte de varias bandas locales y me encanta componer mis propias canciones. En cuanto a mi familia, tengo la bendición de contar con una hermosa familia. Tengo un hermano menor con quien comparto muchos momentos divertidos y recuerdos inolvidables. Então, o Alejandro aqui falou um pouquinho sobre coisas que ele gosta de fazer, sobre com que ele trabalha, fala da família dele, fala muito bem da família dele, fala do irmão dele. E aí, mais uma vez, a gente teria esse texto e uma discussão. Esse padrão de ler, interpretar, ouvir e discutir vai criando novas conexões no nosso cérebro, vai nos ajudando a aprender o conteúdo que a gente está vendo. Existem outras maneiras, vou mostrar aqui para vocês, né? Então, por exemplo, para alimentar uma discussão, a gente pode ter perguntas. Aqui são os pronomes pessoais que a gente vai aprender nessa aula, né? Uma aula de pronomes pessoais. Então, ella, ellos, usted. Isso aí é para quem estiver estudando espanhol, a gente pode entrar mais a fundo, não vou desviar tanto do tema, porque aqui a gente está falando mais de estratégia, ok? Então, a gente vai ter perguntas para debater, para criar uma discussão, para que a gente não só discuta, né, mas também comece a falar, seja forçado a falar. Então, é fazendo que a gente aprende, ok? Aqui No eres mi padre y no soy una vergüenza. Soy la venganza. Soy la noche. Soy Batman. eu acho que a grande maioria de vocês já assistiu algum desenho do Batman. Olha que interessante, esse aqui é uma outra estratégia de aprendizado que eu gosto muito de usar com os alunos. Eu gosto de criar familiaridades. Como assim familiaridades, Rafael? Eu gosto de pegar alguma cena de um filme, uma série, algo que os alunos já tenham visto, ou então algo que os alunos já tenham lido, e mostrar que isso é familiar. Mostrar que você já sabe o contexto, já entende o contexto, então com esse contexto é mais fácil você aprender o idioma. A gente sabe aqui que o Batman, essa aqui é uma cena clássica, né? Ele fala, eu sou a noite, eu sou a vingança, eu sou o Batman. Então é bem interessante essa cena, porque a gente entende que ele está falando essas frases, né? Mas em espanhol. E aí a gente começa a treinar o nosso ouvido, a nossa audição, para que fique mais fácil da gente aprender e se adaptar. Porque é algo que a gente já conhece. Criar familiaridade no ensino, no estudo, quando a gente cria relações com algo que a gente já conhece, fica muito mais fácil. Um outro exemplo aqui, vamos lá. ¿Puedo ayudarles? Nosotros haremos las preguntas, anciano. ¿Quién eres tú? Tú. No, no yo, tú. Sí, soy tú. Solo responde la maldita pregunta. ¿Quién eres tú? Ya se lo dije. ¿Estás sordo? No, tú ciego. No estoy ciego, tú lo estás. Eso es justo lo que dije. ¿Qué acabas de decir? Yo no dije qué, dije tú. Es lo que estoy preguntando. Y tú contestas. ¡Cállate! ¡Tú! ¿Sí? No tú, él. ¿Cómo te llamas? Yo. Sí, tú. Soy yo. Él es yo y yo soy tú.
Estoy a punto de golpearte, Confucio, porque ya me cansé de estos juegos. Él, yo, tú, todos vengan aquí. Él. Carter, Voy a golpearlos a todos. Ya, Carter, No, déjamelo a Lee, mí. no. Muito bem. Essa cena é muito engraçada em vários idiomas, gente. Procurem depois o filme Hora do Rush 2. Essa cena mostra um exemplo bem clássico, né, de um jogo de palavras em espanhol. E ela também mostra esse mesmo jogo em português, em inglês, óbvio que com diferenças de tradução e adaptações, mas é bem legal, porque novamente está criando uma relação. É uma cena que vocês já viram, já assistiram, uma cena que vocês já conhecem. Então, por exemplo. Para muitos alunos eu pergunto qual é uma cena de um filme ou uma série que vocês gostam, que a gente pode estar passando aqui na aula alguns exemplos. Qual uma música que vocês gostam de escutar? Qual uma banda favorita de vocês? Criar essas relações torna o aprendizado mais divertido. Aquela balança do cérebro, né, de recompensa e dor, de recompensa e esforço, ela fica um pouco mais equilibrada, porque é um esforço que eu estou fazendo, porém ao mesmo tempo é uma recompensa. Tem mais um vídeo, mas a gente vai pular? Muito bem. Senão não vai dar tempo, né? Essa aula não é para ser muito longa. Algo que eu sempre tento deixar nos materiais da Aula-Idiomas são tabelas, né? Para a gente poder ir memorizando. Então, algo que nós falamos na última aula de como funciona o nosso cérebro, memorização não, talvez não é o ideal, mas a repetição ela cria conexões mais fortes, né? A gente não pode usar uma memorização decoreba. Se a gente for memorizar, que esse conteúdo fique gravado. Então é importante que a gente veja o material que a gente tem para estudar uma e outra vez. Repita isso. E aí essas conexões na nossa mente vão ficar mais gravadas, né? Então aqui tem vários exemplos que eu posso dar para vocês vocabulário para a gente revisar e toda aula vai ter algum tipo de desafio, vai ter alguma tarefinha para a gente completar. Essa aqui, por exemplo, é para falar um pouquinho de nós mesmos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿De dónde es usted? ¿Qué le gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Por qué aprender espanhol es importante para usted? Isso vai nos ajudar a falar, a fazer, a aplicar esse novo conteúdo. Como eu comentei com vocês, vamos voltar ali do que a gente falou na aula 2, a pirâmide do William Glasser. Quando a gente só lê sobre um conteúdo, se eu só estou lendo a respeito do espanhol, eu vou aprender em torno de 10% do que eu estou lendo. Se eu só ouço alguém falando espanhol, eu vou aprender em torno de 20% do que eu estou ouvindo. Se eu observo, se eu paro para prestar atenção em quem está falando espanhol, se eu paro para prestar atenção numa aula de espanhol, esse meu aprendizado vai subir para 30%. 50% quando eu vejo e ouço, né? Quando eu observo, quando eu vejo, quando eu leio, quando eu procuro entender, quando eu fico de olho ali na conversa, ok? Tem mais. 70% quando a gente discute. Então, vocês devem ter percebido que durante a aula eu tento criar um ambiente de discussão, um ambiente de troca de ideias, para que a gente possa desenvolver mais ainda o nosso cérebro e aprender até 70% do que a gente está estudando. Mesma coisa, 80% quando nós fazemos, quando nós falamos. Os desafios, por exemplo, servem justamente para isso, para que a gente fale, para que a gente faça. Isso nos ajuda a ter 80% de aprendizado. E a parte que eu mais gosto, 95%. Como é que eu aprendo 95% daquilo que eu estou estudando? Ensinando para outras pessoas. Quando eu ensino algo que eu aprendi para outras pessoas, a gente consegue desenvolver ainda mais esse nosso potencial de aprender qualquer coisa, inclusive uma língua nova, ok? Então, é bem importante que a gente tente seguir esse processo. Se a gente fizer todos esses passos aqui, eu sei por experiência própria que isso funciona e que pode nos ajudar a aprender uma nova língua, pode nos ajudar a realmente nos desenvolver. Na aula de idiomas, por exemplo, temos aí o mês, né? A gente passa os conteúdos do mês para os alunos. Na última aula do mês, ou na penúltima aula do mês, vai variando um pouco, a gente convida os alunos a ensinarem aquilo que eles aprenderam. Então, eles pegam ali um pedaço de tempo deles e ensinam o que eles aprenderam, né? Um pedaço da aula vai ser dado por eles. Isso é fantástico. Os alunos, eles normalmente aprendem de verdade aquele conteúdo que eles ensinaram e sabem como aplicar no idioma futuramente. Então, isso é ótimo. Muito bem, falamos aqui um pouquinho de como aplicar essas estratégias, as estratégias que a gente viu nas últimas aulas. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia que a gente usa na aula de idiomas para aplicar essas estratégias com os alunos. Então, a gente tem um modelo de aula em grupo, que é o primeiro modelo, onde é incentivado muito a discussão, a conversa, onde é incentivado a fazer os exercícios,
a se apresentar, a poder falar e se comunicar. As aulas em grupo costumam ter de 3 a 8 alunos, né? No mínimo 3, no máximo 8 alunos, e vai variar entre essas quantidades, ok? E as aulas são ministradas em um período de 50 minutos, 2 vezes na semana. Essas aulas, também um aluno vai dar 1 vez por mês a aula, né? Podem ser dois, três alunos ensinando temas diferentes na mesma aula, e vai ter algum tipo de atividade avaliativa. O modelo em grupo ele é muito legal para você que talvez de repente quer fazer aula junto com o seu marido, com a sua mulher, com um primo, com um amigo, quer juntar um grupinho de pessoas e vai fazer uma aula em grupo. Isso é bem legal, vocês aprendem juntos, vocês acabam mantendo aí o mesmo ritmo de aprendizado, acabam mantendo o mesmo nível. E fica bem legal porque vocês têm mais pessoas para discutir, conversar e falar, que é grande parte do conhecimento, grande parte do aprendizado. Existe um modelo que entendo eu que é o favorito das pessoas, que são as aulas particulares, onde tem você e um professor em 2 aulas semanais de 50 minutos também, um ensino bem focado, bem prático, e a diferença talvez é que ele é bem adaptado às necessidades dos alunos, né? Pode ser que o aluno às vezes demore um pouco para avançar no aprendizado, então a gente pode utilizar um modelo de aula particular para esse aluno, para que esse aluno possa continuar se desenvolvendo. Da mesma forma que na aula em grupo, a gente vai ter 1 vez ao mês, mais ou menos, o aluno vai apresentar os conteúdos que foram abordados na aula e vai ensinar esse conteúdo. Temos atividades avaliativas para também melhorar a fala, a escrita e a conversação, tá? Condição especial para quem assistiu todo o curso, né? Para quem assistiu pelo menos as 2 primeiras aulas e uma aula, seja de espanhol, seja aula de inglês, de hoje, terça-feira, 26 de março, né? O curso normalmente tem um valor de R$ 300, mas temos aqui uma promoção onde as aulas particulares estão saindo por 250 e as aulas em turma, sujeito à disponibilidade da turma, estão saindo por apenas R$ 150 por mês. Rafael, esse valor é só para o primeiro mês? Não, esse valor é vitalício. Uma vez que você começa o curso, até o dia que você desistir, terminar, parar, ou melhor ainda, aprender, você vai estar pagando esse valor com a gente. É um valor fixo até o dia 10 de abril de 2024. Como é que eu faço para conseguir essa condição especial? Como é que eu faço para conseguir essa promoção? Quem assistiu às outras 2 aulas, a aula 1 e 2, viu que eu deixei no final da aula uma senha. Essa senha vai ser usada agora. Eu falei que essa senha ia servir para um presente, né? Vocês vão entrar nesse QR Code aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa aula está sendo gravada e vai ser colocada no YouTube. E vocês vão entrar aqui nesse formulário e vão colocar as 2 senhas. Poxa, não vi as senhas ainda. Bom, você tem então até dia 10 de abril para assistir a aula 1, assistir a aula 2 e colocar ali a senha e garantir uma condição especial para você, tá? Convido que você volte ali nos outros arquivos, tá bom? Muito bem. Peço para vocês novamente, deixe sua opinião a respeito dessa live, o que que você achou. Segue a gente no Instagram e espero em breve voltar com mais cursos assim, com mais conteúdo para vocês. E espero que vocês tenham aproveitado muito o nosso curso, porque você ainda não fala outra língua. Convido você a saber mais sobre idiomas, para que você entre naquela estatística boa, aquele 1% da população que fala outro idioma e saia da estatística geral, que é o 99% não consegue se comunicar em outra língua. Então, te convido, faz esse esforço, né? Dá uma chance para você mesmo. Acho que a ideia desse curso era derrubar desafios, derrubar desculpas, derrubar razões pelas quais você não aprende outra língua. Espero que a gente tenha derrubado muitas delas. E entendo que conseguimos aqui provar para vocês como é que essas dificuldades podem ser derrubadas. Então, segue a gente no Instagram, entre em contato, vou adorar conversar com vocês. Um forte abraço, uma boa noite.